Ho, ho, ho! Bem-vindos ao podcast Beethoven no Boteco. Esse é o segundo episódio do especial de Natal desse ano. Meu nome é Daniel Stunges, eu sou produtor musical e dono do Lector Studio. Eu sou o Leandro Coelho, sou compositor, arranjador e orquestrador. E hoje vamos falar sobre o filme A Felicidade Não Se Compra. Os tópicos de hoje são Frank Capra, o filme A Felicidade Não Se Compra e o compositor Dmitri Tiomkin. Primeiro tópico, Frank Capra. Quem foi Frank Capra? Ele nasceu Francesco Rosario Capra, nascido na Sicília. Ele foi um diretor muito famoso nos Estados Unidos na década de 30 e 40. Conhece Frank Capra? O trabalho que eu mais conheço dele é esse filme que nós vamos falar hoje, mas aprendi bastante sobre ele fazendo pesquisa para esse episódio. Esse filme é um dos maiores clássicos de Natal de todos os tempos. Eu acho que o meu filme favorito dele também. Não conheço todos os filmes ainda, né? Tenho que assistir, mas é muito interessante a história dele, né? Porque, Frank Capra eu sempre pensei que fosse americano. Só muito depois que eu fui descobrir que ele era italiano, né? Nascido na Sicília. Ele é bem essa história, de pessoa imigrante, né? Que foi para os Estados Unidos e conseguiu o sonho americano. Ficou extremamente famoso e rico. Ele era, na verdade, uma pessoa de uma família bem pobre, né? Que foi de barco para os Estados Unidos e foi toda aquela desgraça, né? Chegou no começo do século XX lá. Ele, inclusive, lutou na Primeira Guerra pelos Estados Unidos. Ele teve gripe espanhola e por isso ele acabou sendo dispensado em algum momento, né? Então, eu não sei se ele participou de combate, mas eu sei que ele serviu o exército, né? Durante a guerra. Ele trabalhou na Segunda Guerra também, que ele já era mais velho, tinha uns mais de 40 anos. E ele foi voluntário. Caramba, então ele participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda nem precisava, que parece que por não ter nascido nos Estados Unidos, ele queria provar que era bastante americano também, foi o país que acolheu ele. Talvez tenha sido um pouco difícil, porque na Segunda Guerra Mundial a Itália estava contra os Estados Unidos, né, no início da guerra, era aliado da Alemanha. Mas o Frank Capra foi bem utilizado pelo governo dos Estados Unidos na Segunda Guerra, porque eles usaram ele para dirigir vários documentários de uma série que se chama Why We Fight, que ele começou a dirigir para mostrar para os soldados inicialmente. Ensinar eles por que eles deveriam lutar na Segunda Guerra, com incentivo, quem era o inimigo. É uma série de vários documentários, né? Tem na Netflix até para assistir, alguns pelo menos. Why We Fight, por que lutamos? São vários, né? Cada um é sobre um assunto em específico. Só que ficaram tão bons os documentários que o presidente dos Estados Unidos, que era Roosevelt na época, pediu para lançar para o público assistir também. Só ficou tão bom, então inspirador, que quiseram colocar para a população, né, para ajudar no esforço de guerra. Interessante isso, foi meio que um marketing então. Tipo propaganda, né? Só que no caso, em vez de ser como uma propaganda nazista, era baseado mais em fatos mesmo, né? Assim, como ele se tornou diretor também acho muito, muito interessante. Ele, como eu falei, ele era um imigrante pobre. Foi a primeira pessoa da família a estudar numa faculdade. A família dele era até contra disso, achava que ele ia direto e trabalhar. Se formou em engenharia elétrica. Isso foi útil para ele depois no cinema, na época em que o cinema começou a ficar falado também. E parece que enquanto ele estudava engenharia elétrica, ele trabalhava em filmes como um emprego temporário de verão. Tipo, ele fazia meio que bico. Então, é meio que ele só fazia bico, né? pelo que eu vi, assim, da biografia dele. Ele teve 1 milhão de empregos aleatórios diferentes durante a vida toda. Nunca parava em nada. Fazia só coisa estranha, nada relacionado a outra. Até que um momento ele estava, acho que em São Francisco, né? E ele viu uma vaga para trabalhar com filme. Ele mentiu falando que tinha experiência nisso. E pagaram para ele dirigir um filme. Deu certo aí, virou Frank Capra. Então aí ele começou a trabalhar em várias funções no cinema, algum estúdio aí que ele começou, né? Foi assistente, diretor, fez de tudo, assim, que você pode imaginar. Que é uma coisa muito boa para alguém que quer virar diretor. Você entender todas as funções. É igual a produção musical também, é isso. Você começa fazendo café, depois virando assistente. Até tem um caso famoso do Rick Rubin. O Rick Rubin é um
Produtor super famoso americano, ele produziu, tipo, do Slayer, Metallica, Black Sabbath, o Run DMC, Red Hot Chili Peppers, só Johnny Cash, muita coisa de muito sucesso. Só que assim, ele é um cara que ele fala que não entende nada de música, mas ele sabe tocar guitarra, né? Eu vi ele falando numa entrevista recente que ele toca guitarra, tinha uma banda, acho que punk, sei lá. Ele fala que toca mal, mas sei lá, deve tocar decentemente. Cuidado que tem muita falsa modéstia aí nesse ramo, hein, no ramo artístico. Pois é, mas ele sempre falou isso, que ele não sabe nada de música, de teoria, talvez, não saiba mesmo, e não sabe nada de mexer em Pro Tools, áudio, porcaria nenhuma. Ele tem, tipo, a noção de falar, isso é legal, isso não é. Ele é tipo um diretor artístico. É tipo isso, conhecido como produtor musical. Tem bandas que odeiam trabalhar com ele por causa disso, falam que ele não faz nada. A minha impressão com ele é que ele sabe escolher muito bem a equipe dele também. Ele fala isso, isso tá legal, isso não tá. Mas tipo, façam de novo, tentem outra coisa, em vez de dar uma direção pra banda. É um assunto polêmico, é um bom episódio, o Rick Rubin. O cara realmente conseguiu muito sucesso com muita coisa. Ele com certeza tem um negócio de saber muito bem o que ele é, um feeling, saber o que ele quer, o que é legal, o que não é. Mas se ele tivesse uma bagagem musical a mais, ia ser muito mais fácil pra ele e pra quem trabalha com ele. Ele teria conseguido muito mais coisa, na minha opinião, né? Mas é legal, a visão que ele tem já é um negócio, tipo, talento dele, total. Né? Sim. E voltando ao Frank Capra, os críticos apelidaram seus filmes de Capricorn por suas histórias simples e sentimentais. Ele é famoso por isso mesmo, pelas histórias sentimentais. E falando um pouco do método de trabalho dele, o estilo de direção do Frank Capra era meio que na improvisação. Ele era conhecido por ir ao set somente com as cenas principais escritas. Olha só. E um exemplo dado era o que você precisa em uma cena. Do que se trata a cena, quem faz o que a quem e quem se importa com quem. Ele dizia, tudo o que eu quero é uma cena principal e eu cuidarei do resto. Legal, hein? Mano, muito louco, porque ele é um cara que não foi estudar cinema propriamente. Também ele pegou bem o início do cinema. Começou quando era cinema mudo ainda. A escola dele foi trabalhar nisso mesmo. Todas as funções possíveis. Isso rendeu 3 Oscars pra ele de melhor diretor. Ganhou 3 Oscars e concorreu 6 vezes. E quais os filmes que ele ganhou o Oscar? Ganhou o Oscar de melhor diretor com Do Mundo Nada Se Leva, de 1938. O Galante Mr. Deeds, de 1936. E Aconteceu Naquela Noite, de 1934. E sabe que eu descobri? Que o Capra, ele era tão fã do programa de TV A Família Addams, de 1964, que ele se ofereceu até para dirigir alguns episódios enquanto estava aposentado. Não sabia. Eu também não sabia, mas ele não conseguiu chegar a um acordo financeiro com os produtores, então acabou não rolando. Queria que isso tivesse acontecido. Pô, eu queria muito também que tivesse acontecido. Imagina só os episódios da Família Addams dirigido por Frank Capra. E olha que legal, ele tornou-se amigo de Clint Eastwood depois de se aposentar. E o Clint disse que mesmo em sua idade avançada, o Frank Capra ainda era capaz de fazer bons filmes e ele sempre se perguntou por que ele se aposentou tão cedo. Então, que assim, depois que ele voltou da Segunda Guerra, por algum motivo os filmes dele não fizeram mais sucesso comercial. A Felicidade Não Se Compra, de 1946, é o primeiro que ele fez quando voltou. Parece que não foi sucesso também de crítica, foram críticas mistas. Ainda assim, concorreu a vários Oscars, talvez 6, até foi bastante, eu acho. Mas nunca mais teve o apelo de bilheteria que tinha antes. Eu acho que foi por isso que ele acabou se aposentando cedo. Tem um monte de filme que hoje em dia é ultra clássico, é super adorado por todo mundo e quando saiu não fez tanto sucesso. Um Corpo que Cai do Hitchcock é um desses. Quando saiu não fez sucesso. Hoje em dia tem muita gente aí, tipo, que entende bastante de cinema, considera o melhor filme de todos os tempos. Considerado o melhor filme de todos os tempos em alguma dessas listas aí outro dia. Por algum motivo às vezes não pega na época. Às vezes demora para as pessoas começarem a compreender como o filme é bom, ou uma música ou um disco, isso acontece bastante. Eu queria só falar de uma curiosidade aqui sobre esse filme. Tava vendo aqui sobre o Frank Capra, falando que ele era politicamente uma pessoa conservadora, né? Gostava do Partido Republicano e tal, só que o FBI
Em 1947, ele considerou o filme A Felicidade Não Se Compra como glorificando valores, nas palavras deles, né? Valores ou instituições julgadas como particularmente anti-americanas ou pró-comunistas. Mas por que isso daí? Porque as pessoas eram malucas. Começava a Guerra Fria, começava essa insanidade de achar que tinha comunismo em tudo e aí aconteceu isso, né? Tinha bastante disso nos Estados Unidos, né? Do FBI, sei lá, CIA, investigar as pessoas e ficar um falando que o outro era comunista ou não era. Então, engraçado isso, né? Porque ele obviamente não era. Então, pois é, né? Paranoia da época. Indo para o segundo tópico agora, o filme A Felicidade Não Se Compra. Bom, uma breve sinopse do filme para quem ainda não conhece. É época de Natal. George Bailey, um homem bom que sempre ajudou as pessoas da sua comunidade, começa a pensar em suicídio na véspera de Natal. Mas então, Clarence, que é um anjo, recebe a missão de ajudar George, que está totalmente desiludido e à beira do suicídio. Clarence tenta fazer George mudar de ideia, mostrar como ele é importante na vida de muitas pessoas. Talvez o clássico absoluto de Natal no cinema, né? Não sei se é tão famoso aqui no Brasil quanto é lá fora, né? Tem a impressão de que é muito mais lá, que talvez mais Esqueceram de Mim, mas é um dos clássicos absolutos do cinema de Natal, digamos assim, né? Tem o James Stewart, que é um dos meus atores favoritos. Meu ator favorito é trabalhar com Hitchcock, inclusive. É um dos motivos para eu querer assistir esse filme sempre também. Eu acho ele muito bom nesse filme, cara. Tem uma matéria da revista Super Interessante sobre esse filme que eles colocaram uma frase bem legal. Abre aspas. Maior clássico de Natal do cinema, tem um enredo sombrio, mas passa uma mensagem de bons valores numa sociedade corrompida. Fecha aspas. Eu acho extremamente atual. Exato. Estávamos conversando sobre esse tema agora há pouco antes de começar a gravação do podcast. Que o mundo é um lugar desgraçado, o mundo cão. Mas bem que você falou, né? É bem atual, mas sabe o que parece? Que nunca muda. É verdade. Infelizmente, né? Nunca muda, mas sempre tem algum George Bailey por aí. E não é fácil ser um George Bailey. Cara que se sacrificou por todo mundo a vida toda. Sabe uma coisa que esse filme me lembra também, o enredo dele? Scrooge, né? Lá dos fantasmas, o fantasma do Natal passado. Não é? Exatamente. Eu até coloquei uma observação aqui que o filme me lembrou uma mistura do Conto de Natal de Charles Dickens e o filme Um Homem de Família com o Nicolas Cage. E ambos têm um anjo que mostra uma outra realidade aos personagens principais. E esses filmes também se passam na época de Natal. Então, quem não conhece, vale muito a pena assistir Um Homem de Família com o Nicolas Cage e Um Conto de Natal de Charles Dickens. Tem várias versões, tem vários filmes que foram inspirados nesse conto e é bem legal, vale a pena assistir. Pô, que legal, vou procurar, mas parece até quase um remake desse, né? Parece, mas é tipo... O enredo é bem parecido, mas o ponto de vista que o anjo mostra pro protagonista é diferente. Você tem alguma cena favorita desse filme? Não, desse aqui de hoje, né? Do Capra. Tem uma cena interessante que é aquele senhor rabugento que parece o senhor Scrooge. Ele oferece um emprego pro George, dizendo que ele iria ganhar tantos $1.000 por ano. E o George segue os princípios dele próprio, né? Ele rejeita esse emprego, né? Porque ele acredita nos princípios dele e não na conversa do senhor rabugento lá e mal, né? Isso, E tem aquela outra cena que ele leva um golpe, não vou dar spoiler, mas ele fica pé da vida e vai para casa e começa a descontar toda aquela indignação
nos filhos, na esposa, ele perde a cabeça, né? Fica todo nervoso. E não por ele ser uma pessoa ruim, mas pelo momento que ele está passando, né? Tudo isso está sendo gerado pelo momento que ele está passando. Tem uma hora que todo mundo perde a paciência. Qualquer um perde a paciência em algum momento. E tem uma outra coisa interessante que eu anotei aqui, uma observação também, que as divindades que estão conversando sobre o plano de ajudar George são galáxias, estrelas e um buraco negro. Olha só que doido e interessante ao mesmo tempo. Sim. É muito legal mesmo. Se você pensar, realmente isso deixa a história, a mensagem mais... Perdão pelo que eu falei, mais universal. É isso mesmo. E não misturou e nem citou alguma ou qualquer outra religião, né? Isso que eu achei muito legal e interessante. Exatamente. Você consegue dizer isso de uma forma realmente mais universal, sem ser específico. Eu achei essa sacada do Frank Capra sensacional. Também, boa, bem apontado. E uma outra coisa legal é o modo que o Frank Capra mostra a transição do George criança para o George adulto, congelando a tela e indicando um diálogo entre as divindades. Isso foi também uma sacada muito legal, cara. E esse filme, né, A Felicidade Não Se Compra, ele está na lista dos maiores clássicos entre os filmes de Natal, como o Daniel mesmo disse, apesar de não ser a intenção do diretor. Não era a intenção dele? Não era a intenção dele, e o que fez o filme virar um clássico de Natal, por causa de um erro do setor administrativo da produção. Os direitos autorais do filme não foram renovados e isso fez com que as emissoras de TV exibissem o filme sem pagar nada. E como o filme se passa na véspera de Natal, o filme era exibido no período das festas de final de ano. Não sabia disso. Que tem uma mensagem que tem tudo a ver também com o Natal, né? É mais de Natal do que esse, é difícil mesmo, né? Sim. E como você mesmo comentou, na estreia desse filme, ele não teve muito ibope, não foi sucesso. E parece que o filme não foi bem recebido na época porque a Segunda Guerra Mundial havia terminado. E o público não estava com humor para receber um filme desse nível dramático. Então talvez isso contribuiu para que o filme não fosse um sucesso naquela época. Faz todo sentido, né? O começo do filme talvez seja pesado demais para quem estava vivendo aquilo lá. Tinha acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial. Muita gente queria esquecer, pensar em outras coisas. Por mais que a mensagem seja positiva talvez o início do filme não tenha facilitado tanto para o público da época. Uma das mensagens desse filme é que se você faz o bem sem pensar em ter nada em troca, apenas seguindo o seu coração, um dia a vida vai te recompensar. Eu acho que essa é uma das maiores lições que você aprende desse filme. É isso que as pessoas são mais importantes do que a parte financeira, todo o material. Que é isso que ele tem e o desgraçado rico lá não tem. Tipo, é o tiozinho lá, o Sr. Scrooge. Total. Ranzinza só pensando no dinheiro. Bom, eu não tenho conhecimento na parte de psicologia, mas esse filme, ele poderia ser um tipo de motivação para as pessoas que sofrem de depressão. Qualquer gatilho, no bom sentido no caso desse filme, pode até ajudar as pessoas a verem um outro lado, um lado positivo da vida, e não sempre ou só o negativo. Uma perspectiva nova, né? Isso,
uma perspectiva totalmente nova. Pelo que eu vi, estão fazendo um remake do filme, já começaram em 2024, não sei como tá a produção pela Paramount. Vamos ver, eu não gosto de remakes, então eu já não espero grande coisa. Quando é um clássico assim, pra que se faz um remake? Pra ganhar dinheiro, né? Só pra isso. Então, vai tentar atualizar para o público moderno. Eu odeio esse tipo de coisa. Desnecessário. Eu também acho bem desnecessário essa de querer atualizar histórias para o público moderno. Nunca vai ficar igual ao original. Quando fala isso, eu falo, ixi, vai ficar datado em 5 anos. Até tem remakes bons por aí, mas é muito difícil. Quando é um clássico assim, melhor não fica. Mas que supere o original, vixi, muito difícil. E terceiro tópico de hoje, o compositor Dmitri Tiomkin. Dmitri nasceu em uma cidade industrial da Ucrânia em 1894 e faleceu em novembro de 1979 em Londres. Ele foi um compositor e maestro russo de formação clássica e após a Revolução Russa morou em Berlim e Nova York. Quando criança, teve aulas de piano com a sua mãe, que era musicista. Ela gostaria que seu filho se tornasse um pianista profissional. Estudou piano no Conservatório de São Petersburgo, harmonia e contraponto com Alexander Glazunov, mentor de Prokofiev. Quem não conhece, Prokofiev foi um famoso compositor russo e pianista. E Shostakovich, compositor russo que se parecia com Harry Potter adulto. Com Harry Potter adulto? Tem meme direto na internet ligando o Shostakovich com o Harry Potter. Parecia. Eu conheço a música, mas eu nunca tinha visto ele, mas deixa eu ver aqui. Ele lembra o Harry Potter, mas em uma versão adulta. Parece mesmo. Olha, não sabia que Shostakovich parecia com Harry Potter. Que era Dmitri também, né? Sim, era Dmitri Shostakovich. E com a Revolução Russa, as oportunidades para músicos eruditos começaram a diminuir. Então o Dmitri se mudou para Berlim de 1921 a 1923 e a sua aparição com a Filarmônica de Berlim, tocando o segundo concerto para piano de Liszt, ajudou a aumentar sua reputação como pianista. Gente, esse Dmitri que eu estou falando agora é o compositor do filme e não mais o Shostakovich lá que parece com o Harry Potter. Em 1927, em Nova York, ele apresentou um recital no Carnegie Hall de obras contemporâneas de Alexander Scriabin e Maurice Ravel, e também sua própria composição chamada de quasi jazz para o público americano. Em 1929, ele mudou-se para Hollywood e tornou-se conhecido por suas trilhas sonoras para filmes de faroeste, incluindo Duelo ao Sol, Rio Vermelho, Rio Bravo e O Último Trem para Gun Hill. Cara, então os faroestes tinham trilha sonora de um russo. Sim, alguns faroeste tinham trilha sonora de um russo. Que coisa. Tipo, também, né? Ennio Morricone, italiano, né? Trilha sonora de faroeste também. Sim, era o Morricone e o diretor Sergio Leone, né? Sim, que trabalhavam juntos. É que eu acho engraçado porque o tema é muito americano. Então eu acho engraçado italianos, tipo um italiano dirigindo e tal, que é famoso, né? Spaghetti Western, né? Isso. Ele recebeu 22 indicações ao Oscar e ganhou 4 Oscars. 3 de melhor trilha sonora original por Matar ou Morrer, Um Fio de Esperança e O Velho e o Mar, e um Oscar de melhor canção original do filme Matar ou Morrer. Ele dizia que a música tem a função de ajudar a descrever os personagens e a pintar retratos. Ele deu um exemplo interessante dizendo que era o seu trabalho suavizar o rosto da personagem, fazê-la parecer mais natural e mais refinada. Fizemos isso com a música que acompanhava cada aparição dela na tela, desenvolvendo um tema delicado e gracioso. Ele comenta sobre a personagem no qual ele compôs a trilha sonora.
E como foi o Dmitri trabalhando com Frank Capra? Frank Capra convidou Dmitri Tiomkin para compor a trilha sonora de Horizonte Perdido de 1937. Esse filme foi um trabalho importante na carreira de Dmitri, porque foi a chance de fazer algo grande e de ganhar reconhecimento em Hollywood. Ele trabalhou em outros filmes de Capra, incluindo A Comédia do Mundo Nada Se Leva, de 1938, A Mulher Faz o Homem, de 1939, Adorável Vagabundo, de 1941. Olha só! Eu sabia que legal. havia uma piada depois desse filme. Sabia que esse filme ia chamar a atenção do Daniel. Mas no último episódio dessa primeira temporada vocês vão entender o porquê da risada depois da palavra vagabundo. Então, não percam o último episódio da primeira temporada do podcast. Vocês vão entender. E continuando, E a Felicidade Não Se Compra, de 1946. E embora seguia as tradições musicais europeias, ele foi autodidata como compositor de músicas para filmes, compondo trilhas sonoras para filmes de vários gêneros, incluindo trilhas sonoras para 4 filmes de suspense de Alfred Hitchcock. Olha só que legal, essa eu não sabia, eu aprendi aqui na pesquisa. Também não. Ele escreveu a trilha do filme A Sombra de uma Dúvida, de 1943. Putz, esse filme é muito bom. Eu adoro, É muito bom esse é um filme. dos melhores do Hitchcock. Pacto Sinistro, de 1951. Também é muito bom. A Tortura do Silêncio, de 1953. E Disque M para Matar, de 1954. Com a Grace Kelly. Sim, Dmitri era um pianista clássico, mas ele se adaptou à linguagem musical à indústria cinematográfica de Hollywood, expandindo seu conhecimento para compor músicas para gêneros variados. Tem uma frase dele interessante que diz, abre aspas, não sou Prokofiev, não sou Tchaikovsky, mas o que escrevo é bom para o que escrevo. Então, por favor, rapazes, me ajudem, fecha aspas. Legal mesmo. E olha essa passagem no Oscar. Ao receber o Oscar em 1955, por Um Fio de Esperança, ele se tornou o primeiro compositor a agradecer publicamente grandes compositores, incluindo Beethoven, Strauss e Brahms. Esse merece meu respeito, meu. Ele só agradeceu aos grandes e mais nada. E para finalizar esse tópico, o American Film Institute colocou alguns filmes que Dmitri trabalhou em uma lista das 100 melhores trilhas sonoras de filmes. O Álamo, de 1960, Disque M para Matar, de 1954, Duelo ao Sol, de 1946, Sublime Tentação, de 1956, Os Canhões de Navarone, de 1961 e Horizonte Perdido, de 1937. Até você que é compositor também, não conhecia, tipo, o cara teve uma baita carreira, um baita músico. Esses russos são demais, né? Por algum motivo ele ficou um pouco obscuro hoje em dia, mas fica aí a gente mostrando ele para um pouco mais de gente de novo, recobrando um pouco da memória do cara. Sim, e valeu muito a pena essa pesquisa, como você disse, baita músico, né? Talvez poucas pessoas conheçam ele. E agora com esse episódio, né, esperamos divulgar mais o nome e o trabalho dele. Uma baita carreira, trabalhou com grandes diretores e ganhou Oscar, muitas vezes também nomeado. Então vamos finalizando mais um episódio do podcast Beethoven no Boteco. Diz aí nos comentários qual o seu filme preferido da época de Natal, qual o seu filme preferido de Natal. E até um próximo episódio. Ho, ho, ho!